quando se fala na poluição dos oceanos, há um certo tipo de animais que aproveitam a poluição. Até agradecem, por exemplo, o polvo, qualquer coisa que apareça, arranja uma forma de transformar aquilo ou num utensílio. Mas o caranguejo ermita também. Se ele conseguir ver alguma coisa como uma concha ou algo parecido, ao contrário das tartarugas. As tartarugas morrem com tudo. Vê uma palhinha. Ui, cuidado, uma palhinha, não usa aquilo para ver um small, nada. O polvo vê tinta do navio, olha, calha bem que eu às vezes uso a minha tinta para afugentar predadores. Opá, uso esta, já não gasto da minha. O caranguejo, lá está a mesma coisa. Pronto, depois vêm as tartarugas que enfim. As tartarugas morrem com tudo. É com sacos de plástico, é com palhinhas, é com redes. Já tinha chegado a esta conclusão, é que as tartarugas só estão à procura de uma forma de se suicidarem. Sim. O oceano, parecendo que não, é muito maior, os oceanos, muito maiores que o continente. Ela tem espaço. É certo que deve haver muito lixo já nos oceanos. Deve ter muitas formas de contornar. Tu não vês uma coisa deitada na rua, se tu puderes desviar, desvias-te, tu vais para o lado. Elas vão andar, ver a casca de banana no passeio e vão a correr em direção à casca de banana para se atirar para o chão e para chamar o seguro. Olha, veja bem o que me aconteceu. Estava eu Ou, aqui sossegada na minha vida, ou tenho seja, a casca de banana contra o meu pé. para a tartaruga, a palhinha é a casca de banana. Pois, acho que é um bocadinho isso. Acho que já nos soube há algum tempo essa expressão, não é? De tropeçar na casca de banana e também lá está na televisão, desenhos animados aparecia muito, por isso é Sim, sim, bom. sim. Por acaso, Palhinha é a nova casca de banana. quando falaste de desenhos animados, pensando nos mais antigos e pensando nos atuais, eu acho que há uma diferença substancial. Quer-me parecer que a tendência atual é a transformar os desenhos animados em algo muito higienizado, sem problemas nenhuns. Não sei se é o melhor exemplo, mas é aquilo que me ocorre agora. Por exemplo, o Mickey. Se tu recuares mesmo ao início do Mickey, o Mickey é subversivo. Aquele Mickey ainda mesmo a preto e branco. E depois passa, as arestas vão desaparecendo, mas se olhares para o Mickey atual, aquilo não é nada. Aquilo já não é Claro. nada. Se calhar um exemplo ainda melhor é aquelas personagens dos Looney Tunes, do Bugs Bunny, que eram ainda mais subversivos na origem do que. Ou foram durante mais tempo subversivos. As versões mais novas desses desenhos animados, aquilo não é nada. Aquilo não há subversão, Claro. não há nada. Não há uma casca de banana, não há uma bigorna a cair, não há um piano a cair, não há nada. Exatamente, é uma coisa muito cru. Se bem que eles nunca morriam, não é? É esses desenhos animados, já não lhes acontece nada. Gostava de ver, não sei se há, não sei se chegou aos nossos dias, aquele do Coyote e do Bip Bip. Qual é a relação deles os dois atualmente? Não sei se viste, mas o Seth MacFarlane tem uns clipes, que é o criador do Family Guy, que fez uns Uhum. clipes que é de Cavalgate of Comedy, e ele faz lá o desfecho desse, precisamente do Coyote e do Bip Bip, que ele está a retratar aquilo, e ele sempre lá está a fugir, e ele vê se o apanha, e ele depois lá o apanha, cozinha, e depois fica tipo sem sentido na vida. Ele, e agora, o que é que eu faço agora? E depois de tantos anos a perseguir, este era tipo o objetivo de vida. Depois há aquela sensação de realização, mas ao mesmo tempo de vazio, e por acaso é muito engraçado, na altura vi isso, e lá está, agora estava a associar, Por acaso não conheço, tenho de ver. é genial. Tem mais coisas, mas esse... Se imaginarmos uma espécie de conflito nos moldes atuais em que tudo ficou mais higienizado, no outro dia estava a ouvir um escritor a falar sobre o politicamente correto e ele depois abordou uma coisa que eu ainda não tinha ouvido falar. Estão a tirar muitas coisas dos livros, mas não sabia que estavam a tirar, por exemplo, o lobo mau das histórias infantis. O lobo mau está a desaparecer. Se imaginares, por exemplo, o Capuchinho Vermelho sem um lobo mau, o que é que fica? Fica só uma criancinha a levar qualquer coisa ao bolo à sua avó. É só isto. Não há conflito nenhum. Os conflitos foram eliminados. E as crianças, em vez de começarem a tirar ilações desses contos, não é? Ou dessas fábulas que havia de antes, eles, isto afinal de viver cá no mundo, aí tal sim senhor. E depois quando levam a primeira chapada na realidade, vão chorar mais que o que eu chorei na primária. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que um dos grandes papéis dessas histórias infantis, das fábulas, era o teu primeiro contacto com o medo. Perceberes o que é, entre aspas, o que é certo, o que é errado, ter essa sensação de medo, de ok, se eu fizer uma asneira, o que é que me vai acontecer? No caso dos pais não estarem a educar, não é? Ao menos a história se tinha ali um papel complementar. Perceber que há conflitos no mundo, que existem lobos maus. Exatamente, Porque não é tudo cor-de-rosa. se tu fores apresentado a um mundo em que não há lobos maus, vais crescer e a primeira vez que te aparece uma figura dessas, tu não vais saber reagir. Não tens nada dentro de ti, nem que seja de experiências, seja de histórias, coisas que te contaram. O mundo que te passaram foi sempre cor-de-rosa. Ainda Não... não criaste sistema imunitário para aquilo, basicamente. Das duas, uma, ou vais paralisar, ou então vais fazer de conta que o lobo mau que está à tua frente, na tua vida, não existe. Pois,
e vais ser comido. Exatamente. Está tudo bem, afinal. Se tu tirares o lobo mau mesmo, o lobo mau, seja da comédia, seja dos desenhos animados, seja de um filme qualquer, o que É, interessa é o conflito e a exato. E para forma haver como sais de uma uma confusão. moral, tem que haver sempre um vilão, não é? E mesmo em filmes e tudo, não é? Para dar piada à coisa, tanto para tirar as ilações no fim, etc. Tem que haver uma volta, senão é uma história muito retilínea, tanto fica aborrecido e fica sem aprendizagens, não é? E é aquela aprendizagem que sucede quando estás em contacto com algo que desconheces. Como é que ultrapassas este obstáculo? Se não há obstáculos, tu não tens a oportunidade para cresceres. Exatamente. Já te passaram a ideia que tu és perfeito. Se és perfeito, não precisas de crescer. Esse escritor, o Gonçalo M. Tavares, estava a falar de uma coisa e por acaso tenho de procurar estes dados. Realmente, ele deu esta hipótese assim de cabeça. Não sei se faz sentido ou não. Por exemplo, sou mais velho que tu, mas se calhar é anterior à minha idade. Havia esta coisa, sobretudo nos meios mais pequenos, dos putos subirem às árvores. Primeiro foi desaconselhado e às tantas começaram a tirar as árvores das escolas, que é para nem sequer haver a possibilidade dos putos subirem às árvores. E só pensar isto dá um beat de stand-up. A árvore é o perigo, não é? Temos de tirar a árvore daqui. É que as Exatamente. crianças não conseguem lidar com a árvore. Claro. Estamos a criar hipérboles aqui à volta. Não sei se não estamos aqui no início de qualquer coisa que estamos a viver, como o politicamente correto, etc, etc. O que é que sucedia no ensino, ou na infância, ou seja no que for? Neste exemplo muito concreto da árvore, ensinavam-te a subir à árvore e ensinavam-te a cair. Se usares essa lógica para tudo, se tu fazes uma coisa, ou andas de bicicleta e a possibilidade de caíres, então é melhor não fazer. Se utilizares essa lógica para tudo, não fazes nada. Aquilo que os teus pais ou os teus professores podem fazer é arranjar uma forma de, caso isso aconteça, estás preparado. E aí também pode acontecer ao contrário, a questão da bicicleta, que foi como aconteceu. A minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito mãe galinha, eu tinha um monte ao lado da minha casa. Mas isso é uma expressão engraçada. Eu acho que antes havia essa diferença entre a mãe galinha e também não sei que nome dar aos outros pais. Era que mãe galinha e os pais que davam liberdade. Não havia um nome para isso, pois não? Pai pavão, não sei. Tinha que ser um animal mais destemido. Acho que nunca foi criado um nome para isso. Continua, desculpa lá. O pai de jogo, se calhar. Acho que era o que me lembraria mais. Mas lá está, estava a dizer, porque o episódio que eu tive precisamente em criança com bicicletas, que foi uma aprendizagem para mim e para a minha mãe, que lá está, eu tinha um monte e gostava, lá está, eu tinha uma bicicleta, na altura ainda nem havia amortecedores nas bicicletas, os amortecedores eram os nossos joelhos e cotovelos e dentes, e eu queria ir tipo ao monte, fazer uns saltos e assim, porque aquilo tinha lá uns trilhos, e aproveitar, mas pronto, a minha mãe raramente me deixava sair, apesar daquilo ser 50 metros ao lado da nossa casa. E eu, pronto, não vai Maomé à montanha, a montanha a Maomé. Peguei meia dúzia de cavacos que o meu pai tinha ido comprar para a lareira, fiz uns saltos em casa, eu, BTT, vem aqui. Só que sucede que o exterior da minha casa é todo em paralelo, aquela calceta pequeninha. Eu ao saltar, o guiador torceu, eu projetei-me por cima do volante, bati de dentes, parti aqui o dente da frente, fodi-me dos cotovelos todos. Estás a ver, mãe? Era melhor eu ter ido lá para fora, assim não acontecia isso. Ou seja, eu sujeitei a aleijar-me para dar uma lição naquele dia à minha mãe. Não sei se há estudos para isso, mas era engraçado perceber quantos, para ter uma medida vá mais concreta, quantos braços partidos é que havia em média, sei lá, há 30 anos, há 20 anos, agora, para perceber como é que estamos a nível de braços partidos na infância. Exatamente. De enrijar. Ou seja, porque isto também pode ser uma medida. Se percebermos que, epá, as crianças não andam a partir braços, pode parecer bom, não é? Mas a longo prazo, mas temos uma geração que nunca partiu um braço. Exato, nunca fez uma negra numa perna, Yeah. era todas as semanas. Eu, por acaso, eu cheguei ao final do ensino primário, principalmente, como o pai já disse, por favor, para um bocadinho, eu estou cheio de ir para o hospital contigo. Então, durante a escola primária eu cortei 2 dedos de uma mão numa porta, me apertaram, furei uma perna com ferro, levei 16 pontos. Foi esse episódio de partir os dentes a andar de bicicleta. Aí pronto, e mais meia dúzia de coisas. Numa altura andava a educadora de infância atrás de mim, porque andava a brincar com os meus amigos, já tinha dado uma cabeçada no pavilhão da escola, mas continuava a correr com a testa cheia de sangue. Para um bocadinho, estás a sagrar da testa, depois já brincas mais. Eu, pronto, está bem. E o meu pai chegou ao ponto, num desses episódios, quando eu cortei os dedos, fui eu para o hospital receber o curativo e ele é que desmaiou. E então as enfermeiras foram socorrer primeiro o meu pai e depois vieram tratar de mim. Se calhar vou parar um bocadinho de tentar suicidar o meu pai, digamos assim. Eu, por acaso, tive algumas parecidas com a variante que eu é que desmaiava. Tenho fobia ao sangue. Acontecia-me qualquer coisa do género, sei lá, ou jogar à bola,
esfolava-me e andava todo ou com sangue nos joelhos. Eu houve uma altura, não sei precisar bem a idade, os meus joelhos nunca chegaram a coagular. Quando a ferida estava quase a sarar, eu fazia outra ferida. Exato. Volta por cima. E quando dava conta que tinha sangue, olha aí, o sangue não é nada. Dava mais 2 ou 3 passos e desmaiava e ficava ali. Ficavas ali que é. Essa idade é muito engraçado. É incrível. Não sei se atualmente este tipo de brincadeira tem algum peso. Entretanto, os ecrãs ganharam um peso descomunal. Por exemplo, vivo aqui numa vila, aqui no Algarve, ainda vejo. Já não tem nada a ver com aquilo que Outros havia. tempos. O pessoal está todo agarrado a um ecrã. Ainda no outro dia ele veio, vive numa rua sem saída e que os filhos dos vizinhos aproveitam, têm tipo uma daquelas balizas da Decathlon e vêm jogar. E eu no outro dia tinha chegado há pouco a casa, deixei o carro na rua e o rapaz, tipo com uma bola, veio e bateu no carro, uma coisa má. Ele, desculpe. Primeiro disse, desculpe senhor, que isso é o que me deixou ainda Assim, mais... fogo, já. Ele, senhor, não. Por amor de Deus, tipo, deem-me mais boladas no carro, significa que vocês andam a jogar a bola na rua, andam ativos. Não houve aí uma fração de segundo antes de responderes. Já me aconteceu assim ou coisas parecidas. Eu não posso responder da forma como os adultos me respondiam na Pois altura. era isso. Eu não quero ser esse personagem que eu Pois. testava na altura. Exatamente, que eu sei na altura o que passava e o ataque cardíaco que me dava quando acontecia assim alguma coisa. Nem era preciso ser um adulto estranho, bastava ser o meu pai, né? Que era a tal coisa que ele, uma altura, chegou-me a confiscar as bolas e eu fui à minha mãe, que era costureira na altura, juntei ali 2 ou 15 farrapos com fita cola castanha e eu, não, vou jogar a bola, não é mesmo? Nem que tenha que fazer eu. E então fazia ali mesmo, literalmente, uma bola de trapos, por isso, apesar de não ser de 1970, ainda sou dessa idade de fazer dessas brincadeiras. Alguém que confiscava bolas. Aqui perto da minha casa, um campozinho. A casa ao lado era de uma velhota. E sempre que a bola ia para aquele lado, raramente voltava. O quintal estava todo cheio de bolas. Mais bolas do que couves. Acho que ela semeava bolas. A bola chegou Exato. aqui, pronto. Não sai daqui. Para manter aquela figura autoritária também, de certa E maneira. tinha... O muro era alto, tinha vidros. Os putos não podem vir para aqui. Houve uma altura que eram para lá de algumas dezenas de bolas. Parece que não, um gajo agora vai comprar uma bola e tem que largar 20 paus em qualquer sítio. Antes, nessa idade, as bolas surgiam do nada, chegaram um puto com uma bola nova ou encontravas uma bola em qualquer canto. Uma altura encontrei uma bola, fui com o meu pai a Chaves, encontrei lá uma bola toda arrebentada a nível do capão, não é? Aquele capão de fora. Mas ainda tinha aquele tecido por dentro, aquele cinzentinho. Já tinha saído o branco, descascou, mas ainda tinha aquele cinzento. Entrei lá num parque, essa bola, e fiquei com essa bola para aí 10 anos ainda em Fafa a jogar. Lá está, uma bola que encontrei abandonada e aquilo ficou quase bola de estimação, que ela depois durou uma camada de tempo. Pela aquela lógica que nós muitas vezes associamos aos eletrodomésticos, que não duram nada, certamente uma bola, mesmo dita de marca, não vai durar esse tempo todo. Texturas para dar efeito à bola, o peso da bola para dar efeitos. Antes aquilo parecia uma bola de bowling, era um calhau autêntico. Um gajo ia dar uma cabeçada naquilo, ficava com traumatismo. Estava aqui a lembrar-me, quando é que houve aqui a transição na minha altura? Houve essa altura que era qualquer bola, até com pedras jogávamos se fosse preciso. Começou quando os europeus e os mundiais começaram a dar muito marketing à bola. E de repente apareciam putos. Olha, esta é a bola supostamente oficial do europeu ou do mundial. Lembro na altura do Euro 2004 com a bola roteiro, que foi simbólica para Portugal. Acho que foi um bocadinho aí um momento de transição que eu também me lembro qualquer coisa de... Lá está, aí tinha a bola do europeu, pronto, era aquela... Porque antes era a bola da política da altura, não é? Política, campanhas autárquicas, dava uma bola para a praia e o gajo assim, olha, uma bola do PS. Até com bolas daquelas insufláveis de praia, aquelas grandes, que aquilo não dá para fazer nada. Por acaso não sei se esta prática ainda continua, mas por exemplo, aqui no Zumarino, perto da minha casa, havia uma parte do número dos golfinhos em que eles atiravam bolas para o público. Não é bem insuflável, mas não pode ser uma de basquete, senão o golfinho... Claro, ficava um pug, passava a ser um pug. Mas certamente houve uma altura que tiveram a experimentar bolas e jogaram a de basquete, achataram. E eles começaram a dar toques e ela, gosto mais desta. Dá para dar mais efeito quando eu fizer os meus remates. Da minha adolescência e infância, uma das minhas angústias foi nunca ter recebido uma bola de um golfinho. Não te escolheu a ti. E eu conheço pessoas que tiveram a sorte... Não quero arranjar aqui nenhuma cabala, porque era estranho essa pessoa ter sobrenado um golfinho com umas sardinhas ou um carapau. Lançou umas sardinhas assim, olha, não te esqueças, quando chegar à parte da bola, lança-me... Eu estou ali. O Jardim Zoológico de Lisboa, acho que tem golfinhos também, não tem? Tinha lá uma parte aquática também, quando fui lá uma altura...
E focas também. Sim, sim, foco. Já cheguei a ter lá uma foto com o leão marinho até. É daquelas coisas, que, se uma pessoa parar para pensar, por que raio é que eu quero uma foto com um leão marinho? Por acaso, não sei, na altura foi mesmo, eu já não sei, fui lá, devo ter ido lá na altura do secundário, uma altura pai, na básica ou o quê, se calhar numa visita de estudo, mais tarde em férias já com os meus pais, pai no secundário. Lá está, sempre gostei de animais, ou era mais mesmo pela questão de vocês tiraram uma foto com o Cristiano Ronaldo, eu tirei uma foto com o leão marinho. Na altura com uma pitão reticulada, que aquela merda era mesmo maciça. Tinha pai 7 metros e tal, e era uma cena mesmo pegas, aquilo é mesmo denso, enorme, e é mesmo incrível pegar naqueles animais e sentir, não, isto se calhar se me E apertar aqui uma perna. é daquelas que matam por estrangulamento, por asfixia. Exatamente. E ela não começou logo a enrolar-se em ti? Não, por Começou logo acaso assim a dar a não. volta? O nome científico dessas acho que é mesmo boa constrictor, mesmo relativamente a isso. Eu mantive a distância, tipo, para estar agarrado assim só no braço e à distância, porque aqueles que metem no pescoço e tal, por muito Sim. pequenas que elas sejam, se calhar é melhor não arriscar. Sim, houve aí. O TikTok também é daquelas coisas que é tipo um viveiro de estupidez. Eu estou-me a lembrar de várias coisas ao mesmo tempo. Não sei se essa da cobra foi uma espécie de trend. Estou-me a lembrar de 2 trends. Não sei se já acabou. Não sei se deste conta que era o trend de saltar de um barco a motor em movimento. Lançaste para trás. E o que é que aconteceu? Dezenas de pessoas morreram porque partiram o pescoço ao cair na água. Inesperado. Cenas de TikTok. Não sei se foi um desafio qualquer fazeres um peso absurdo no ginásio. Muitos gajos partiram o pescoço. Exatamente. Mas é aquele tipo de coisas. Epá, eu já não te peço que sejas um Einstein. Pá, pondera um bocado. Aqui há várias variantes. A cobra, estavas a falar em animais, normalmente não é visto como um animal bonzinho. Na internet, normalmente dividem-se os animais em uns fofinhos e depois os maus. Quando vês uma cobra, como é expectável, a cobra tem de comer. Às tantas, fui vítima do algoritmo. Vi um ou dois e, entretanto, surgiram milhares. Várias pessoas a tentar salvar a presa da cobra. Cobra que se lixe. A cobra, se calhar, falhou 3 ou 4 tentativas, está ali já nas últimas. Há 15 E, dias para comer, desempregada. e assim, finalmente, O finalmente. cara. E depois vi um gajo, um ativista daqueles burros do caralho que pensam que os carnívoros comem vegetais. Só falta isso. Só falta ir para o meio da savana tentar Dar uma doutrinar. palestra. Leão, tens de comer aqui os brócolos, as couves, caga nos antílopes, caga nessa malta toda. Eu sei que gostas de gazela assim a cru. Vou-te apresentar aqui um estofadinho de tofu, muito mesmo bom, que vais ver que sabe ao medo, nem vais notar. Por acaso também noto isso, não tanto de ativistas, mas essa questão do animal bom e que é o animal fofinho, é o fixe. E o animal que tem um aspecto mais assustador um bocado, para a maioria já é. Lá está, já pode ficar à fome. Eu também estou no grupo National Geographic Portugal, que é, lá está, também às vezes quando vou vendo alguns animais aproveito para postar, ou às vezes também tem lá a malta, biólogos e tudo mais, que às vezes até nos ajudam a identificar uma certa espécie e aproveitamos sempre para aprender um bocadinho. Mas estes dias aqui perto estava uma cobra rateira, que é uma cobra completamente inofensiva, e como o nome indica, até nos ajuda a comer alguns roedores que andem pela zona e etc. E até tirei uma foto e tinha metido lá. Elas já são granditas, andam ali cerca de 1 metro, 1,20 m, e até meti por causa disso. E pronto, também veio logo uma. Ei, que nojo, isso nunca mais, isso aqui. Depois lá vem um ou outro biólogo pôr senso na conversa. E eu, mas se estás aqui, se não gostas de ver este tipo de animais, adere-te ao grupo Animais Fofinhos do Facebook, não aqui, não é? Só esse critério às vezes é enganador. Há animais com uma aparência fofinha, mas na prática são bué de fodidos. Olha o Slow Loris. Eu não me vou recordar. Já há algum tempo falei aqui com um paleontólogo. Será o tapir, que ele disse. É um animal de aparência muito fofinha, mas é capaz de ser dos animais mais brutos que Mas como é existem. que nome é que tinhas dito? Tapir. Uma espécie de focinho assim. Acho que é mini trombinha. Se olhasses para o animal, epá, que fofinho. Que fofinho. Exato. E é perigosíssimo. Já houve várias ocorrências em jardins zoológicos de pessoas a aproximar-se e ele arrancar mãos e dedos ou seja, ele não está para brincadeiras. Acho que é mais ou menos do porte tipo de um javali ou assim. Deve ser algo desse género. Ele deve andar assim também como o javali. Que animal é que tens medo de encontrar em Portugal? Sim, é se calhar só uma víbora cornuda ali na zona de Jerez ou aí para baixo também acho que deve de haver. Não é uma mordedura mortal, mas é capaz de te dar umas dores e se não fores atendido no espaço de meia ou 1 hora é capaz de passares mal um bocado.
Mas é uma coisa que, imaginando que és mordido, és direcionado para o hospital mais próximo. O hospital sabe dar conta da ocorrência ou vai Sim, pensar assim: o que é esta merda? Não deve ser muito normal. sim, é assim, lá está. Como é só, acho que é a única espécie de venenosa de cobra que temos por cá, nativa, que eles já devem estar mais ou menos preparados, porque lá está, aí na zona, aqui em cima do Gerês, o que não faltam são acidentes, tanto pessoal que caia cascatas, como pessoal que se calhar, pronto, ou uma mordedura ou outra, acho que não é assim tão comum quanto isso, mas já devem estar mais ou menos preparados para a coisa, digamos assim. Epá, é que conhecendo o Sistema Nacional de Saúde, segundo essa lógica, também é expectável que os hospitais dessem conta do nascimento. E às vezes, o quê? Epá, não estávamos à espera, só conseguimos acolher 10 grávidas. Faz um Exatamente. caminho de 300 ou 400 quilómetros. O que é mais fácil de acontecer? Uma mulher grávida ou seres mordido? Mordido, independentemente do teu sexo, consegues. Não, depois, tens que ser mulher, tens que ser fértil, tens Yeah. que não ter laqueado as trompas, uma série de coisas. E à Ou se- partida não tomar a pílula. a qualidade do semen atual está a diminuir. Há cientistas que preveem que daqui a algumas décadas seja mesmo muito difícil que nós consigamos dar livre curso à espécie. Vai chegar a um ponto, Exatamente. não, isto já não dá, isto é tudo estéril. Vais ter que treinar mais vezes. E vai ser uma espécie de euro-milhões. Este ano nasceu um gajo em Portugal. Nota-se isso em proporcionalidade direta com as festividades que se fazem para uma gravidez e para o nascimento. Que eu lembro, eu quando nasci, o meu pai ligou ao povo: olha, nasceu. Se quiserem, no domingo à bola, à noite, passem cá, bebem uns finos, veem o puto. Já agora é menino, para vos dizer e tal. E agora, a malta que nasce agora já é. Pai, antes de nascer, já foi mais festas que eu enquanto vivo. Já tem fotos 3D, eu nem agora uma foto 3D minha tenho. E Estás a pensar na ecografia, não é que já é 3D, não é? exatamente, já antes um gajo pronto, tem aqui um bulto, é capaz de ter um bebê. Depois quando nascer, vê se é homem, se é mulher, pronto, o que é que é. Era tipo aquelas imagens daquele teste psicológico, as imagens de Rorschach. Aquelas manchas, aqueles padrões que uns veem borboletas, outros veem Exatamente. as ecografias. Era isso. Era uma peça de arte mesmo, Yeah. é um abstratismo, depois cada um Eu acho que identifica. você vai ter um cavalo. Acha mesmo, Yeah, senhor doutor? Eu estava yeah. a brincar, mas não descartemos essa hipótese. Ou uma pintura de Picasso. É as duas coisas. Depois veja qual é que vai dar mais dinheiro. Damos cada vez mais valor, pelo menos pensando aqui no Ocidente, às crianças. É uma festa absurda para aquilo que é. É só um gajo que só caga e pouco mais. Exatamente. Estamos a celebrar um animal que caga e que não se aguenta em pé. Pois, era mais ou menos o que era a minha descrição, mas lá era tal coisa. Não houve grande publicidade nem promoção para o evento de nascimento deste ser. E então, depois, se não fosse grande coisa, que é o caso, ok, também não havia grandes expectativas. Se for bom, o que vier é bónus. Agora, nós neste momento não depositamos muitas esperanças na nova geração. Estamos a fazer uma grande festa para o bebê não nascer. Depois o bebê nasce. É uma porcaria. É pá, que desilusão. Não achas que os pais deviam fazer uma espécie de contrato? Não sei como é que isso funcionaria em termos legais. O filho nascia e ficava com este contrato. Os pais achavam que ele realmente era uma promessa para o futuro. Este gajo sim, ou esta gaja. E depois, envolvidos uns anos, epá, isto deu buraco. Gastámos um balúrdio nas festas, nas primeiras festas. Onde podias pôr esse contrato era basicamente alargar o prazo para o aborto até aos 6, 7 anos. Ou mais, ou mais. Dependendo depois de quão precoce é. Essa possibilidade devia estar sempre em cima da mesa até o ponto em que um dia em que os pais, meu amigo, tu tens de sair de casa. E ele, não posso, não há condições. Não te esqueças que eu tenho a carta do aborto. Mas eu tenho 35 anos. Exatamente. Foi mais ou menos o que os meus pais me puseram agora. Quiseram-te abortar agora. Exatamente. Ele, ou sais ou vamos-te abortar. Não sei se vamos conduzir ali até ao meio do monte. Há lá uma clínica muito boa para eutanásias e siga. Epá, a questão do aborto ficava muito mais complexa. Ficava muito mais complexa se pudesse abortar até aos 35 anos. A semana lá está, é uma coisa muito volátil, porque um feto, não é? Depois de uma semana para a outra, muita coisa muda, não é? Uma coisa mais sensível. Ok, já demos aqui muita margem de manobra, já vimos que não vai lá nenhum. Está a terminal, é tipo, não sai disto, não sai da cepa torta. Pronto, por isso já, se calhar até descomplexicava aí a questão, não é? Até poderia passar a ser mais fácil, por outro lado. Eu creio que há uma espécie de trajetória, não sei se foi sempre assim, mas
Quando é putinho, os pais depositam muitas esperanças no filho. E depositam de tal forma que qualquer coisa que o puto faça parece que é o novo Leonardo da Vinci. Olha o meu filho, fez 2 mais 2 e pôs ali um 4. Ei, olha-me a cabeça deste puto, olha-me a cabeça deste puto. Mas depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e há ali um ponto na adolescência em que os pais percebem afinal enganei-me. Exatamente. Se calhar aquilo não era assim tão espetacular. Pode ficar aí nessa zona vá neutra, vá, não é espetacular, mas não é mau, mas pode ir para o outro lado. Este gajo é mesmo burro do caralho. Este gajo é mesmo um burro do caralho. E depois acontece uma espécie de redenção no final. Aqueles que são burros do caralho e conseguem por milagre ou por esforço sair do patamar de burro do caralho. E os pais já ficam contentes. Não volta ao patamar do Leonardo da Vinci, mas já não é um burro do caralho. Ou efetivamente volta a somar 2 mais 2 e continua a dar 4. E aí os pais, foda-se, ainda te lembras Finalmente, da conta? pá, Jesus. Estás-te a pôr 5 aí para quê? Num café e vejo uma interação de um pai muito contente para mostrar qualquer coisa. E hoje associa-se muito a inteligência da criança com a facilidade com que ela mexe num smartphone, num tablet. E o que ela está a fazer é jogar dedos ao ecrã. Isto também, não quero estar aqui a magoar pais ou futuros pais. Qualquer macaco consegue fazer o que a criança está a fazer. Suspeito que, se ensinarem um chimpanzé a mexer no smartphone, ele vai lá chegar, porque os gestos são simples. Eu no outro dia vi um vídeo de um elefante a pintar numa tela outro elefante, por isso eu já não digo nada. Foi mesmo esta semana, por isso é uma coisa muito fresca para mim. Tenho de ver isso. E Ainda depois, estou a processar. essa história só não voltou a pintar um quadro porque o elefante, ao pintar o primeiro quadro, pensou: eu vou ser pintor. Dedicou-se à vida artística, só que não deu, e depois voltou à sua vida de animal, não é? Assim, fogo, não consigo ser artista. Vou antes para líder de manadas que estava a render mais. No caso, os elefantes não é assim muito fixe porque, segundo reza a lenda, os gajos têm uma memória lixada. Não sei se se aplica a tudo, mas eu recordo-me de um documentário que vi já há algum tempo. Eu não sei se isto se aplica a todos os elefantes, mas já acho que eram os elefantes africanos em que a líder da manada era a fêmea. É uma sociedade matriarcal. Há vários pontos que regressam, seja há um elefante que morreu ali, ou pontos onde já houve água. É fascinante quando comparado com o homem atual, porque o homem atual não consegue dar 2 passos sem que ninguém lhe diga, se GPS ou outra pessoa, nem é mais para ali, é mais para aqui. Nós, se nos dissessem assim, bom, olha, isto... O mundo como está, isto mundo civilizado é para acabar, vamos todos para a selva. E nós? E agora? Eu, às vezes também proativamente me esforço a ir a um sítio sem ligar, às vezes lá está, mesmo por conforto ou para ver mais ou menos o tempo que demora, uma pessoa liga ao GPS para ir para tal sítio, mas às vezes também tento ir mesmo sem essa muleta para não me deixar cair o meu cérebro na preguiça e para me habituar a desenrascar no fundo nessas situações um bocadinho para não deixar amolecer essa vertente, que também faz falta. Achas que te safavas na selva? Na selva não, porque eu tenho muitas maleitas. Já nem falo de seconas, mas, por exemplo, eu ia para a selva ou ia para a guerra. Eu, às vezes, entra-me uma pestana para as lentes, eu tenho que as tirar e já não vejo nada. Por isso, era muito provável que viesse algum animal me desse o mínimo safanão. E eu, pausa, porque eu tenho que ir buscar o meu estojo, tenho que deitar o líquido das lentes ou ir buscar outro pack novo e não tenho nenhuma Optivisão aqui ao lado, como calcula. Por isso vou ter que ir ali à Europa. Estou a imaginar uma espécie de paródia a um filme de guerra, ou mesmo uma guerra que possa acontecer daqui a algum tempo, uma guerra mundial. Todos estes confortos que fomos adquirindo ao longo do tempo e todas as manias que fomos ganhando ao longo do tempo, isso traduzido em cenário de guerra. Um conjunto de pessoas que, entrou-me uma pedra para o sapato, para a botas, para lá aí um bocado. Na altura até cheguei a fazer um beat experimental num espetáculo, era na altura que se despolutou a guerra, nos primeiros meses, que era um bocadinho isso. Mas, se me chama a mim, vai ser um bocadinho como o que o meu pai dizia, que eu também tenho uma parte com o meu pai que era... Mesmo nos momentos que eu estou em baixo, o meu pai é aquela pessoa que gosta sempre de me motivar. E nunca mais me esqueço das palavras que ele me disse uma vez. Uma altura ele estava a fazer uns trabalhos, eu disse: pai, posso ajudar? E ele: filho, se não estorbar, já fazes muito. E eu, se fosse para a guerra, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Eu ia e passem. Se não estorbasse os meus colegas, certamente ganhávamos a guerra. E depois, lá está, mesmo para essas situações, eles ficam lá dias sem dormir. Certamente a vigiar isto e aquilo. Ao segundo dia sem dormir eu já estava com as lentes completamente secas, já não via nada com lentes nem sem lentes. O que é que eu ia fazer? Mas não achas que a guerra estaria sempre a ser interrompida
por gajos que iam ao smartphone, davam 2 passos, pingou-me aqui uma notificação. Também. Deixa-me lá. A app das Minas. Onde é que está? Do detector de Minas. Pode ser isso, mas até coisas corriqueiras, uma notificação do Instagram ou uma notificação. Será que eles têm grupos do WhatsApp para a guerra? A pode dizer, ser, olha, o nosso comandante mandou cancelar e disse que era para atacar pela direita, afinal. Pelas traseiras da central nuclear, e mandou um GIF com uma AK-47. Acontecia uma guerra mundial, toda a gente, ou pelo menos grande parte, teria de combater na guerra. Nós sabemos que há muitos influencers, esses influencers teriam de integrar a guerra. Epá, se tu tivesse junto a um youtuber que fosse conhecido pelas pranks, se acontecesse algo desse género, tu nunca podias estar confiante nas palavras dele. Podia ser um trunfo para atacar o inimigo, ou fazer assim uma como é que se chama, daquelas granadas que são a engano. Já não jogo contra a Starek há uns meses e isso chama decoy, é isso, uma decoy. É uma granada que não é granada? Sim. É isso? E há que tu lanças, aquilo faz um barulho, basicamente tens as de fumo, tens as que explodem mesmo, tens a flashbang que é para te cegar, e tens a decoy que, tipo, vou mandar isto para aquele lado, vai fazer barulhos de balas, mas que é só uma lata a arrebentar, basicamente, que eles vão se virar para ali e nós vamos entrar para o outro lado. Basicamente é um bocado isso. Vamos usar esses como decoys. Eu suspeito que Portugal teria o armamento só disso. Em princípio deve ser mais barato. Só decoys, este exército é toda uma farsa. E vinham por aí todos lampeiros, e aí sim estava a padeira de Alves Barrota com uma seixola na mão, não vindo agora. E eles vinham com muita vontade e levar uma sachelada nos dentes. Por isso, se calhar, até podíamos ter hipótese. Como somos uma sociedade muito mais sensível, só o facto de achares que é uma coisa verdadeira, muita gente ia morrer de infarto. Só de imaginar, não é? Um documentário em que se percebe que todas as granadas e todo o armamento foi a fingir. Mas houve mortes na mesma. Exatamente. Vamos aqui enverdar aqui para o stand-up. Ou posso fazer isto de duas formas. Como é que o stand-up entrou na tua vida ou como é que tu entras no stand-up? Foste tu entrar no stand-up ou o stand-up é que entrou na tua vida? Lá está, eu acabei por ser eu a entrar no stand-up porque a comédia já tinha entrado na minha vida, digamos assim. A comédia surgiu assim um bocadinho naturalmente, mesmo na escola e assim, e tendo sempre aquele característico palhacinho da turma, digamos assim. Não era aquele palhaço que... Eu até ia tirando boas notas, por isso não era aquele palhaço que só ia para contar piadas na aula. Gostava de animar a malta, digamos assim. E explodiu. Quando eu tive a primeira amostra de stand-up, foi durante o ensino secundário, quando havia furos, eu ia para a Biblioteca Municipal, onde estava lá, na Biblioteca Municipal FAF, o DVD da série Lopes da Silva. E então eu requisitava, via, e ia citar para os intervalos da escola. Agora, felizmente, temos no YouTube e até no TikTok começou a circular mais um bocadinho. E então eles, Roberto, conta aquele. E eu, pronto, eu comecei a ver, isto é engraçado, que até se junta aqui uma rodinha considerável à minha volta. Na altura não percebia, não é? Mas agora ao puxar a fita atrás, se calhar foi a primeira amostra de stand-up, com material copiado, é certo, mas foi a primeira amostra de stand-up que teve, e depois, pronto, ia sempre fazendo em cariz de brincadeira ou até mesmo para a universidade alguns sketches. Eu cheguei a fazer um trabalho de bioquímica, se não ver exatamente, foi uma cadeira de bioquímica na universidade. A professora disse, olha, vão ser estes temas, vão ser atribuídos às duplas de trabalho. A apresentação de trabalho fica ao critério de cada um. E lá está, alguns fizeram aqueles vídeos, a apresentação PowerPoint, não sei o quê. Eu virei para um amigo meu, vamos fazer aqui um sketch. E era um trabalho sobre lípidos, mais concretamente, e eu fiz ali um certo sketch a imitar televendas, uma paródia às televendas, que na altura ainda se usava muito. Ia vender uma revista, no fundo, de lípidos e falar um bocadinho sobre a constituição dos lípidos, etc. Foi surgindo assim de grau a degrau. Lá está, aí na universidade, depois acabei nesse seguimento. Eu estava na Azeitona, que é a Azeitona de Ciências da Universidade do Minho, e como nós também, pronto, nos festivais corremos alguns bonitos e grandes palcos do país. Essa Azeitona mesmo foi fundada por 4 pessoas e uma delas era precisamente João Seabra. A Tuna já tinha ali um substrato humorístico desde o início, e mesmo nos nossos festivais havia assim uns sketches que também fazia com o Carlos, tinha muito jeito para isso. E depois entrei eu, ou seja, foi a geração do Seabra, a geração do Carlos, e de a seguir, pronto, viram ali uma certa prospecção de mercado para aquilo. Ou seja, de forma mais ou menos indireta, o Seabra tem um dedo, é uma constelação de fatores, mas
há uma pontinha de se abra na tua rota na comédia. Exatamente, indiretamente acabou por pronto, ter influência. Os nossos caminhos acabaram por colidir na Associação Azeitona, digamos assim. Inicialmente nem chegámos a ter muita interação, mas pronto, eu na altura conheci obviamente o Seabra de nome, as pessoas também conheciam-me a mim, conheciam o Seabra e interligaram-se sem nós nos interligarmos diretamente, no fundo. Na altura surgiu essa brincadeira de, ok, vamos ter um festival, lá está nos ensaios, assim, mandava uma piadita, e ela, então, olha, no próximo festival vamos experimentar uma coisa, vais tu 5 minutos primeiro, só com o microfone, manda lá 2 e nós entramos e fazemos o concerto. E pronto, e lá foi e acabei por ter as minhas primeiras experiências assim e depois, lá está, E o que é que acabou por preparaste para essa primeira atuação? quase só à base do one-liners, foi meia dúzia de one-liners porque eu não tinha muito arcabouço nem nada para... Era coisas que me lembrava, assim, sei lá como é que se faz um can stand-up, não sabia nada na altura, nem... já hoje em dia sabe Deus, mas na altura eu, pronto, olha, vou fazer aqui meia dúzia, meto sempre aqui uma piada política para o meio porque sei que vai bater, que o pessoal está sempre pronto para cascar neles e vou conquistar o público assim a ver se isto corre. E entrei, a minha primeira de sempre foi em Viana do Castelo, que também tem um teatro enorme. E eu, pronto, olha, vamos lá ver. E entro lá, já não sei a capacidade daquilo, mas deve ser à vontade para 500 pessoas. Tudo escuro, um teatro enorme, um foco na minha cabeça e eu com o microfone cheio de Parkinson. E eu, pronto, olha, e eu mandei a primeira, aquilo de facto teve uma boa reação. Eu só ouvi o público a desabar e, pronto, naquele momento cancelei o ABC que estava prestes a ter. O Parkinson tem cura. Uma boa punchline cura o Parkinson, basicamente. Todos os médicos investigadores que estão aí a gastar recursos e tempo, de nada. E entretanto isso, pronto, foi andando e também depois meteu-se a pandemia e tal. Eu, na altura já estava a pensar experimentar mesmo fora da turma e pronto, também qualquer coisa a nível particular. Já nem sei ao certo como é que começou, mas depois no pós-pandemia aí sim, que lá está, que foi há cerca de ano e meio, por aí, que comecei mesmo a mandar-me a sério para isso, entre aspas, experimentei as primeiras vezes, acabei por depois, sugeriram-me o Ferro, que era o sítio, pronto, os mais conhecidos aqui na Zona Norte, que eu na minha zona também, Faf, nem Guimarães, não havia nada, e acabei por ir, começar a conviver com o pessoal, começar a testar umas coisas, comecei a gostar, a ter bom feedback, e pronto, e as coisas depois foram andando um bocadinho por aí. Falaste no Ferro, é uma casa incontornável. Desde há muito tempo que é incontornável, mas muitas pessoas, sobretudo no Sul, não é que olhassem com desdém, mas se calhar não lhe davam o devido crédito. E aqui o devido crédito, no mais importante quanto a mim, é só perceber a quantidade de pessoas que têm saído lá e continuam a sair. Sair não é que saiam de lá para a estratosfera, vão para outro planeta. No sentido Claro, em que estão-se a fazer muitos comediantes e é uma incubadora boa. Yeah, para quem está de fora, percebe-se que ali há uma atmosfera diferente. Há vários sítios bons para fazer stand-up, bons do ponto de vista do público. O que eu sinto de fora, quem está a ver toda a ambiência, já falei com o Eduardo 2 vezes aqui, a atmosfera do Ferro parece-me que é um caso à parte. Noto assim um bocadinho. O Eduardo também acabou por me. Se o Ferro é incubador, o Eduardo acabou por ser ali a minha ou parteira ou enfermeira que dava ali os cuidados também, e um shout-out para ele, e também ouvi por acaso a última conversa que ele teve aqui contigo. Nota-se ali uma certa mística um bocadinho distinta, é uma cena muito underground, mesmo o próprio estabelecimento em si, onde aquilo se dá, ser aquilo todo em paredes em pedra, uma sala relativamente pequena, pronto, lá está, dá assim uma mística muito engraçada à coisa, e noto que também é dos sítios em que eu mais tenho feedback nos pós-espetáculos do pessoal a vir ter comigo, a interagir, a falar um bocadinho, olha, gostei muito e tal. Nota-se no global assim uma cena muito engraçada, e depois mesmo entre humoristas, que ficamos sempre lá depois também a falar um bocadito e a trocar feedback também, no geral, todos esses elementos acho que depois fazem o Ferro ter essa mística própria e ganhar esse reconhecimento também. Quem é que te tem feito rir, assim, ultimamente? Ultimamente, ou pode não ser tão ultimamente. Pode ser uma coisa que esteja lá para trás e às vezes há aquelas, seja pessoas, seja filmes. Estou a falar de uma coisa que eu acho que já nem é muito comum, eu já não me recordo quando é que eu falei disto pela primeira vez, que é o hábito de voltar às coisas. Seja livros, seja filmes. Mas mesmo que não volte a certas coisas, e eu recordo numa conversa cá de sair, estivemos a falar, falei com o Marcos Pilro e estivemos a falar de um filme já muito antigo, que era o Aeroplano. É um Lembro do filme, nome, mas não conheço. pode ser um filme qualquer, um filme que te diga muito, ou um stand-up comedian que te diga muito, a obra toda, ou um especial, ou até pode ser um beat.
Tu não precisas necessariamente de estar a ver aquilo de 6 em 6 meses. Mas um dia estás na rua, lembras-te daquela parte. Parece que de vez em quando és assombrado. Foi tão bom. A maior assombração da minha vida, lá está, vai ser sempre Gato Fedorento, que eu sinto que é... Lá está, desde ali eu tenho uma doença que é o meu amigo João Sousa, que é o meu melhor amigo que reside em Vila Verde, aqui no Norte também. Nós desde a universidade que nos conhecemos lá, nós falamos praticamente todos os dias e todos os dias fazemos citações de Gato Fedorento. Nós somos capazes de ter um diálogo de 1 hora só com referências daquilo. Aquilo é ridículo. Como nós podemos estar, e às vezes estamos numa situação mesmo lixada, pessoal, a desabafar um com o outro, e se calhar vamos buscar uma expressão dali que nos faz dar aquela primeira risada depois de uma conversa, se calhar mais pesada, e que nos ajuda. E quando falo Gato Frente, obviamente falo do Ricardo, como se fôssemos muito amigos, o Ricardo. Ganda Ricardo, um próprio ao Ricardo. Próprios para o Ricardo, também anda gajo. Uma das grandes experiências que eu tive em palco foi no Teatro Circo em Braga, que quando ele apresentou o livro Mixórdia de Temáticas, que eu tive a oportunidade de subir com ele ao palco e estar lá a ler passagens. Eu, na altura não lá está. Tive a sorte também, aquilo acho que até era entrada gratuita, eu fui com o meu pai e estava na plateia de baixo, consegui, lá está, por sorte, estar ali. Mas estás a falar do último Chórdias, é porque já houve alguns. Foi a série Miranda, salvo erro. Ou foi o primeiro ou o segundo. Já foi há algum tempo que já. Devia ter pai de 18 anos, se calhar. Os primórdios da universidade. Então foi uma experiência do caraças, não? Foi lá está, na altura da turma e pronto, quando estava a dar aquilo tudo. E ele, pronto, fez ali 5, 10 minutos de monólogo de abertura, aquelas brincadeiras que ele faz. E do nada ele, pronto, agora eu vou precisar aqui de um voluntário. Olho para o meu pai, eu tive, será que ele está a brincar? Vou por lá adiante, chego à beira do palco e ele, estava a brincar. E eu, que filho da puta, envergonhou-me aqui em frente a esta gente toda. E eu, não, sobe lá, anda lá. Tipo, estava a brincar, não estava a brincar, depois estava a brincar outra vez. Eu estou aqui a ver Deus e ele está a gozar com a minha cara em frente a 1000 pessoas. E pronto, e depois fui lá para cima com ele e ficámos lá a ler. E dentro daquilo que tinha as Mixórdias e como tinha várias personagens, lá está, depois aquilo era, cada um lia uma personagem, não é? Naquele guião que era a Mixórdia. E houve uma altura que eu estava tão envolto naquele momento que me esqueci que estava a ler e que estava a atuar e fiquei em silêncio. Chegou a minha vez de atuar e eu estava pronto, Teatro Circo lotado e eu fiquei na minha. E ele olha para mim e eu, sou eu. E o Teatro Circo desaba a rir. Eu estava na lua, tipo, foda-se, isto é real. Eu estou mesmo aqui em palco com o Ricardo Pereira. E então, pronto, e foi uma grande cena na altura. E só continuo a alimentar um bocadinho isso. E por falares do que me tem feito rir, recentemente voltei a puxar a fita atrás e fui ver as 2 ou 3 atuações que o Ricardo Araújo Pereira tem no Levanta-te e Ri, que também já tem alguma idade esses vídeos, e até guardei aqui no meu disco, caso a internet vá abaixo ou YouTube ou qualquer coisa, porque antes estava tudo no YouTube, agora já tive que ir buscar um vídeo ao Facebook, outro ao Sapo Vídeos e outro ao YouTube. E eu mais vale guardar. Tu disseste isso meio a brincar, mas isso pode acontecer um dia. Nós pensamos que a internet, o livro que eu estou agora a reler, que é o Terra Queimada, de uma forma quase apocalíptica, que estamos a viver os últimos dias. Há um capítulozinho, o escritor ironiza aquela coisa da cloud ou da nuvem. Exato. Não vai nada para a nuvem, vai para os servidores. Exato. Os servidores. Depois há aqui várias conotações, é pensares que de alguma forma estás a ajudar o meio ambiente, quando na verdade não estás, porque os servidores estão a contribuir também para o aquecimento global. Pois, eles têm que estar conectados a alguma coisa e uma infraestrutura e etc. Não é? Distanciares deste raciocínio pode acontecer, como já aconteceu milhares de vezes nas redes sociais e há de continuar a acontecer, por exemplo no Twitter, a achar-se como ativista do ambiente e o que está a fazer a cada tweet é promover o aquecimento global. O lado engraçado e o lado penoso, cada palavra que aparece nas redes sociais tem um peso. É claro que é 0,00000. Claro, exatamente. Mas cada vez que abres a boca nas redes sociais, tu estás a matar o teu planeta. Exatamente. Mesmo que a percentagem seja ínfima. E é isto que nós devíamos dizer, por exemplo, ao Diogo Faro. Cada vez que abres a boca, o planeta... Cuidado com o buraco do ozono. As energias verdes. É outra palavra que também é vazia. Não há energias recicláveis. Por se tu pensares, por exemplo, na energia eólica, teoricamente é uma energia renovável no sentido de continuar a haver vento durante muito tempo. Sim, mas o que é que não é renovável? É o aparelho. É que envolve manutenção, que envolve transporte. E há vários... Os caminhões que levam aquilo parecem autênticos comboios, que eu sei porque eu tenho um parque eólico em face. E eu vi aquilo, Jesus. E aquilo, alguns dos componentes, são das coisas mais tóxicas que pode existir.
O lado ainda mais aterrador disto, este fascínio do homem contemporâneo, sobretudo do Ocidente, quando o lixo não é jogado à tua porta, parece que está tudo bem. Mas o Exatamente. lixo que é criado por estes monstros, seja energia eólica, seja que parece melhor, depois vai aparecer um lixo lá para a Ásia, num país qualquer. Aquele país transformou-se numa lixeira. Afinal, era um mundo melhor? Se calhar não é. Se calhar não é. Exatamente. Só o que vemos diretamente. Esta coisa de energia verde é preciso tocá-la com pinças, perceber se realmente nós Claro. queremos ir para um sítio melhor e se realmente estamos a ir, ou se estamos a piorar as coisas. Dando aqui alguns passos atrás, estavas a falar dos gato fedorento, das mexórdias, e ocorreu uma coisa que nunca me tinha ocorrido, que é, se há algo, o princípio dos gato fedorento, consideras, por exemplo, aquilo que há hoje, o Ricardo Aruz Pereira, naqueles programas, o Isto é Gozar com Quem Trabalha, ainda associas o gato fedorento ou já é outra coisa? Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas Sim, sim. Não, lá está, não associa a mesma coisa. Faço essa distinção, por exemplo, beijo na mesma e sei que lá está, para além do Ricardo, está por trás lá o José Diogo Quintela e Miguel Góes a trabalhar, etc. Mas lá está, não é a mesma coisa. Não categorizando como melhor ou pior, mas pronto, o Gato Fedorento foi aquilo, aquela bolhinha. Não tem mal não ter continuado, foi a cena deles, também lá está a vida pessoal, cada um foi para o seu lado, ou o que fosse. É bom não haver, se calhar, conteúdo novo e que nos faz valorizar o que foi para trás e vamos reviver, vamos recordar. se há uma coisa que sobreviveu desse primeiro núcleo, dos gato fedorento, dos primeiros quatro, não estou a dizer que é pior ou melhor o que vem a seguir, é diferente, acho que é manifestamente diferente, é outra coisa. Exato. Mas e Sim, sim. faz sentido chegar a um ponto em que te fartas daquilo. Se olhares para a mixórdia de temáticas, aquilo na sua gênese são sketches que podiam ter sido feitos pelos Gato Fedorento. Parte do Ricardo Aruz Pereira e com alguns sidekicks para dar Pois, alguma ali, dinâmica aquelas àquilo. duas ou três personagens standard que ele faz e que desempenharia bem também se fosse a fazer lá está à Yeah. frente de uma câmara, relatada para uma rádio e depois transcrita para livro, não é? Tem ali um substrato sim, de Gato Fedorento ainda. Pronto, foi, lá está, foi mais um docinho diferente, ainda remetendo para Gato Fedorento, mas ao mesmo tempo já não sendo. Pronto, lá está, foi mais um capítulo diferente que ali surgiu. Está parado ou vai continuar? Sei que é por fases, não é? Faz uma temporada, para, Sim, a Machado acho que já cessou mesmo. já sou. Acho que sim. Não deve ter continuado, senão já teria voltado. Penso que na altura, já não sei se ele chegou a manifestar sobre isso publicamente, mas penso que não. Penso que foi só aquelas séries. Lá está. Também duvido que ele fosse ter agora tempo para tudo. Quando voltou à SIC e voltou a fazer isto, ainda faz algumas crónicas, sei que para a Visão, penso eu, e mais algumas Para o Expresso. A Joana Marques foi para a Visão e ele acho que foi para o Expresso, se a memória não me falha. e pronto. Depois tem o Governo de Sombra, que agora não é Governo de Sombra, mas Sim, sim. Ele é dos gajos que mais cenas faz. Depois escreve, não sei se é para um jornal ou dois do Brasil. tem o livro dessas crónicas. Esse tipo de crónicas, sobretudo as que ele escreveu para a Folha de São Paulo, são das minhas preferidas. As outras, que ele normalmente costuma escrever cá, é normalmente muito ligada à atualidade. Ele são temas mais que não se temas, prendem no tempo, digamos sim, assim. são temas gerais. Apetece-me pensar nesta coisinha que já muita gente pensou. Vou Que me está começar a aqui. irritar. Yeah. Isto que me está a irritar, vou Yeah. desmontar aqui. As outras, quando focadas na atualidade, algumas envelhecem muito mal. Pois está sempre sujeito mais a. Tem aquele valor documental. É verdade, já não me lembrava que este político tinha feito aquilo. O valor cómico perde um bocado. Vai depender como é que o assunto evolui para a sociedade, não é? E depois, na altura, pode ser muito engraçado, depois aquilo dá a volta, se calhar, afinal já não é tanto. Lá está mais sujeito ao sabor da maré e os outros temas não. Mas além do Ricardo, o que é que te faz rir? O Ricardo e os Gato Fedorento, percebo que é daquelas referências que está sempre a ocupar a cabeça, não é? De volta Sim, e meia. sim, e mesmo, e por outro lado, lá está, o equivalente ao Ricardo que eu tenho, os dois grandes símbolos e ídolos para mim, além do Ricardo, é outro senhor que está sempre muito ocupado, que é precisamente o Seth MacFarlane, que é uma cena ridícula e que já transcende até mesmo a comédia, porque ele também e já lançou uma série de álbuns e também consegue, lá está, ele consegue algo que na altura se calhar achava. Será que isto pode ser na realidade? Ou seja, eu sou comediante. Se eu quiser ir dar um concerto de música normal, será que eles vão me receber como um bom músico? Ou vão me receber como o gajo que faz piadas e agora está aqui a tentar cantar? De alguma forma conseguiu separar muito bem essas águas, ou seja, chega a um concerto, né? Ele faz música jazz, tipo estilo Frank Sinatra e etc. E lá está, e consegue ter aquela identidade e depois tal. E passa
Family Guy outra vez, que ele agora já pouco se ocupa, vai lá só basicamente fazer as vozes ao fim de 15 anos ou não sei o quê. E ele, pronto, olha, entretenham-se com esta coisa que eu aqui criei. E, entretanto, deve estar ou a fazer mais um filme, ou a escrever mais um livro, ou a fazer mais um CD, ou aquilo é ridículo. A própria Charlize Theron, numa altura quando ele estava a gravar o primeiro filme que ele contracenou mesmo dando a cara, digamos assim, tirando o Ted que ele faz a voz, não é? E depois é uma figura animada. 1000 Maneiras de Morrer no Oeste, não sei se viste. Esse não, esse. O Ted viu o 1 e o 2. E esse também é engraçado. E a própria Charlize Theron, numa entrevista, diz, que é quem contracena com ele, diz, uma altura, nós chegamos ao fim de uma semana de gravações, eu chegava à casa já só fazia imitações, que já não conseguia falar, estava completamente desgastado, etc. Num dos dias fui almoçar com o Seth e ele vira-se para mim, entretanto, ontem à noite estive a escrever esta série que eu estou agora a produzir, ele, estás a gozar com a minha cara? Tipo, é impossível ser amigo desta pessoa, porque ele te faz sentir que tu estás a desperdiçar a tua vida, basicamente, porque ele faz 1000 cenas. Estava a pensar na questão de eles se desdobrarem em várias profissões ou vários ofícios. No caso dos escritores, alguns são escritores, poetas ou guionistas, lá um médico barra comediante barra não sei o quê. Aquilo que me parece para os críticos é que vais ser sempre a outra coisa. Se fores um médico comediante, o crítico de comédia vai olhar para ti como um médico. Exatamente. Vais ser sempre para outra coisa. Parece estar sempre desajustado. Isso aconteceu com bons escritores e com poeta. Quando um escritor estava a fazer poesia, não, o gajo é escritor. Quando estava a escrever, vá à prosa, não, o gajo é poeta. Estás sempre desajustado. Isso aconteceu, acho que mesmo com o Carlos Vidal, também ouvi a dar uma entrevista, tive o prazer de atuar com ele recentemente também, e grande gajo, 5 estrelas, e ele acabou por dizer também em entrevista que sabes que estás na merda quando no hospital te conhecem como comediante e na comédia te conhecem como médico. E se calhar, lá está, até dando o exemplo do médico, se calhar é o que ele também passa. Acho que são coisas manifestamente distintas, a não ser que descobramos que ele exerce o seu ofício de médico a brincar também. Exatamente. Diz os diagnósticos, sei lá, com 2 marionetas, por exemplo. Exato. Lá está, já ia estar a buscar a referência do Dr. Hardman, que é o médico de Family Guy, que ele, uma passagem que é incrível, que é quando o Peter está doente, que ele chega lá e antes de dar o real diagnóstico ele faz tipo 10 piadas que deixa a Lois quase à beira de um ataque. E ele, por favor, diga-me só o diagnóstico. Ele está sempre a fazer trocadilhos. E imaginava o Carlos Vidal a fazer isso com o paciente, desde que eu estivesse presente também para ver, que eu já agora queria ver. Já viste a série do Louis C.K.? A série ainda não. Ainda estou a ver, tem algumas temporadas, até onde eu vi, o médico do Louis C.K. é o Ricky Gervais. Ele tem muito essa dinâmica também, de gozar com ele. Tu tens um cancro. Não, afinal não é nada. A pior coisa do mundo, mas afinal não é nada. Exatamente, depois dá a volta. Mas por acaso acho que é algo que me vai remeter também para aquilo, tenho que tratar de ver. Estou a gostar de ver. As expectativas que nós criamos em relação a uma determinada coisa, e há uma cena no Louis C.K. daquilo que lhe aconteceu com justiça, pagou o que tinha a pagar, mas agora olhando para aquilo que ele fez, e na série acho que está muito manifesto, tu percebes que grande parte daquilo que ele faz é à volta só de 2 ou 3 temas. É com uma incidência muito forte na masturbação. Quase dando a ideia, dava quase para fazer um documentário, melhor, uma espécie de série para perceber de onde é que isto vem, se realmente vem daquilo que foi caçado, daquilo que ele foi acusado e provado que realmente fez, se há aqui outras coisas aqui à volta. Às vezes a série dá a impressão que tudo é um pretexto para depois mais à frente aparecer uma piada de punheta. Parece que é só isso. Estou a imaginar eles a pensar o guião, escrever não sei sobre o quê, a vida e a morte. Epá, mas isto falta aqui uma piada de punheta. Como é que eu dou aqui a... Onde é que eu vou interligar? Ainda não fiz este exercício, não sei se o vou fazer, mas dá-me a ideia que todos os episódios têm piadas sobre punheta. É assim, para mim é igual, é comédia, está sempre qualquer coisa acesa aqui no cérebro. Já dá um certo spoiler. Quer queiras, quer não, qualquer piada que ele faça, e às vezes não precisa ser necessariamente neste tema, mas se for neste tema, tu vais fazer essa ligação. Por acaso, e recentemente, até todos os dias, o TikTok também, o algoritmo, TikTok e mesmo Instagram, porque ele antes eu seguia o Louis C.K., mas ele acho que nem tinha uma foto postada, ou chegou a uma altura que eu, porque é que estou a seguir esta pessoa? Ok, gosto dele, mas não me está a dar nada, e ele agora começou a postar Reels, se tivesse, como se fosse eu, tipo, olha, este gajo está a começar a... Eu também notei, não sei se foi com o último especial que eu notei que ele começou a pôr mesmo muitas coisas. Comecei a ver também que ele metia clipes de podcasts onde ele ia. Exato. Lembro-me de ter gostado de ouvir como é que é aquele comediante norte-americano que agora está muito... Como segura? Theo Von, acho que é o Theo Von. Ele tem um podcast e a conversa entre eles os dois, pá, foi muito fixe.
E toda a gente gabou porque acho que já vi um especial do Theo Von. A ideia que dá é que são dois gajos completamente diferentes. A forma de Uhum. pensar, até no próprio estilo. Os dois casaram muito É. bem e temas muito Eu fixes. também estava-te a sugerir Tom Segura porque ele também via que ele foi ao Your Mama's House, que é do Tom Segura. Não sei se às tantas vi Eu, também. eu vi que ele tinha publicado na altura, também partilhou um clipe disso, o Tom Segura e ele partilharam os dois. No geral tem estado mais ativo. Eu fui vê-lo o ano passado, o ano passado ao Porto, quando ele veio aqui ao Coliseu. Também fui vê-lo ao vivo. Lá está, foi mais uma cena bucket list. A atuação em si foi porreiro, mas também senti que andou ali sempre sobre 2, 3 temas e uma coisa muito americanizada. Mas pronto, tem sempre piada porque é o Luís C.K., etc. Eu acho que falei deste tema quando o Kenny veio aqui. Bom, se não foi o último, foi o penúltimo. Eu achei muito mais fraco em relação aos outros. Viu a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Ou pelo menos nunca notei. Abordou um tema com um ângulo já é batido. Podes tocar num tema que já é batido, mas é expectável no Louis C.K. que consiga dar a volta, quer queiramos, quer não, é um dos melhores a fazer isto. Ele daqui para a frente, se quisesse, podia fazer só anedotas, continuava a ser. Mas há uma parte em que ele faz umas piadas sobre o crucifixo e uma das punchlines é uma coisa que só em Portugal eu já vi 30 gajos a fazer aquilo. E eu assim, porra. Depois mais à frente sai outra punchline que eu. Ei! E é por acaso uma das habilidades, digamos assim, que eu noto nele é pegar mesmo em temas que se calhar até estão à frente dos nossos olhos, mas ele consegue pegar naquilo, se calhar até começa a abordar o tema, ou lá está, mais, ele também fala muito sobre a Bíblia, sobre Jesus, etc. E o nosso cérebro até fica outra vez, pronto, a Bíblia, lá. Mas ele lá está, pelo meio consegue dar a volta ao texto e fazer com que ele tenha piada e pareça refrescante, apesar de ser um tema batido, digamos assim. Não sei se estou aqui a fazer um juízo errado. Há muitos comediantes que agora fazem umas. Como é que eu ia dizer? Como se partissem um beat em dois. A primeira parte do beat é coisas que, se quisesses, ias buscar e já foi tudo dito. Esta linha, esta piada, já, aquele comediante já disse. Exatamente assim. Pode haver uma Sim. troca de uma palavra ou outra, mas 90 e tal por cento daquilo que foi dito, já alguém disse. E percebes que o primeiro bloco, pá, a punchline final daquele bloco, isto já foi dito. Depois há uns que ficam aí, mas depois há outros que, a partir daí, é que começam a entrar num Exato. terreno, diríamos, novo. Mais uma vez, não sei se é um juízo errado, não sei se estou a ver mal, se é questões de algoritmo, de estar a ver coisas e estou com uma leitura enviesada. Eu acho que havia um cuidado para não fazer isto. É claro que tu podes ter uma setup ou umas primeiras linhas que já foram tocadas aqui e ali, mas agora um bloco. Às tantas só estás a dizer coisas que já toda a gente disse e no final é que dás ali mais uma piada ou duas que vais fora. Eu acho Claro. que havia uma espécie de higiene. Se alguém já tocou nisto, neste tema, ou neste Exato. ângulo, eu já nem vou por aqui. Já nem Exato. vou por aqui. Pois é isso, um E eu acho bocadinho. que este tipo de higiene parece não ter nada a ver, mas estou-me a lembrar disto. Acho que foi o Rafinha Bastos, um comediante Uhum. brasileiro, não sei se estás a ver Sim. quem é. Estava-se a queixar que uma influencer tinha roubado um beat de. Eu vi esse vídeo, exatamente. Eu percebo a cena dele, claro, empatizo com aquilo, mas isto é. Nós estamos num mundo selvagem. Assim que as redes sociais ganharam Claro. força, e eu acho que o TikTok levou isto para outro patamar, da coisa de copiar já sem pensar. Rafinha Bastos, comediante e influencer, não sei do quê. Mas eu Exato. acho que os comediantes, entre eles, já fazem isto sem se darem conta. Às vezes até involuntariamente, mas se calhar fazem. Lá está, e se calhar não existiria de antes e agora existe mais porque estamos precisamente mais expostos a ver aos algoritmos, às redes sociais, etc., e a ver mais conteúdo com mais facilidade. E às vezes até estás a pegar um tópico que pensas que está a nascer por obra do Espírito Santo na tua cabeça, mas se calhar já é o teu cérebro a ir buscar alguma coisa que viste, não é? Lá está, convém se calhar na mesma pegar e trabalhar um bocadinho o texto lá para o bloco não sair demasiadamente semelhante, mas às vezes já pode estar a nascer por aí, não é? Sempre houve plagiadores. Eu acho que a tendência atual é. Há um trend, ou há uma coisa que está a ter algum sucesso, copia-se logo sem sequer pensar: será que isto é bom? Será que devo fazer? Não faz. Faz porque é a cena, Exato, porque faz eu. igual, faz igual, Yeah, exato. é que já não há. E caso a pessoa copie, seja confrontada com isso, leva a mal.
caso do Rafinha Bastos ainda teve mais graça. Não me recordo as palavras ao certo, mas era algo como: porque é que estás a reagir assim comigo que eu estou a espalhar amor, não é? A influencer. É Mas uma ela coisa... chegou a responder? Sim, que ele depois Ok. na parte final do vídeo... Quando eu vi na altura, eu vi que ele mandou-lhe uma mensagem, ela viu e que não respondeu. Nesse ponto estava, depois não sei se houve Não, desenvolvimento para depois do desenvolvimento é que eu estou a espalhar amor porque essas mensagens de ódio, isto não é mensagens de ódio, eu só estou a dizer que tu estás a copiar. De repente o jogo vira-se e aquele que rouba é que é a vítima. Exatamente. Não há polícia que ponha ordem nisso, no fundo. Mas fora dessas figuras do Ricardo Aruz Pereira, assim, pessoas, vais dizer alguns e depois se calhar sentes alguns pruridos de excluir os outros. Se tivesses que dar assim alguns nomes, quem é que darias? Malta que eu tenho contracenado, digamos assim, e que tenho visto, o Carlos Contente já é um nome, pronto, mais ou menos consagrado, está a ter um bom crescimento, mesmo com o João Pedro. Mas pronto, são sempre pessoas que, quando convivemos, e mesmo nos pós-espetáculos e assim, temos conversas muito, muito interessantes e rentáveis. O Henrique Fazeres também, que acho que faz um tipo de humor, lá está, que já é mais difícil se calhar de apanhar alguém que copie, porque tem assim uma essência mais própria. Penso que também já o tiveste cá, certo? Ainda não sei o episódio, mas já falei com ele. Pá, achei o gajo muito inteligente. Lá está, e tem aquela persona em palco e depois cá fora também é bastante diferente e isso também acaba por dar uma piada à coisa nesse sentido. E também, lá está, do que eu falei com ele, já o trouxe, ele já veio atuar lá aqui a Guimarães ao Vila Flor, onde eu organizo, e pronto, também acabámos por depois falar um bocadinho. Foi engraçado nesse sentido. É mais por ser um humor distinto, o dele também. Depois, lá está, quem me tem feito rir, não tanto da parte de eu estar a assistir, mas mais de ir trabalhando com eles, é mais a malta com quem eu vou trabalhando mais de perto, de fazer até umas chamadas diárias para, ok, vamos ter uma atuação, tem um texto, olha, cria esta piada, vê o que é que achas, dá-me a tua opinião sincera, não sei o quê, que é com o Pedro Miranda, o João Miguel Costa e o Luís Cruz, assim também muito daqui da nossa zona. O Luís Cruz não é de cá, mas veio viver para cá. O Pedro Miranda também o conheci porque ele pediu-me um open mic numa das primeiras noites que eu fiz no Vila Flor, também não o conhecia de lado nenhum, e ficámos grandes amigos. O João Miguel Costa exatamente a mesma coisa. O Nuno Lacerda também, tenho trabalhado com ele, também é uma pessoa que valorizo muito, também algum crescimento que acompanhei dele a nível humorístico, mas também é uma pessoa que quando atuamos juntos ele tem sempre alguma coisa, não vem só atuar, ou seja, vem sempre, tem sempre uma boa crítica para fazer, para melhorares a tua noite ou este espaço, podias fazer isto assim e assim, ou seja, tem sempre uma parte pedagógica e que nos faz ajudar a chegar ao fim de cada noite, sentirmos satisfeitos pelo trabalho que fizemos uma boa performance, mas ao mesmo tempo conseguimos evoluir num aspecto técnico, num aspecto do espaço, da infraestrutura, da logística, etc. Por isso é um trabalho que já se expande um bocadinho para além da performance, o que é bom para nos ajudar a sermos melhores comediantes, melhores hosts, melhores profissionais. Era difícil estar a pormenorizar, a personificar todas as pessoas, mas conheci muita malta porreira, mesmo o João Boto Moreira e a Beatriz, foi das primeiras pessoas com quem eu atuei, que me deram os primeiros, foi quem me sugeriu o Ferro em primeiro lugar. Nós também tivemos uma atuação extremamente podre num bar aqui na zona, também serviu de primeiro choque e primeira aprendizagem, e lá está, depois comecei a ir ao ferro e a ver, ok, isto aqui se calhar já funciona melhor do que teres um bêbado com uma cerveja na mão a berrar à tua frente. Nessa senda de pessoas que fazem boas críticas, também o Zé Pedro Rodrigues. Estou-me a rir porque de repente lembrei-me se essa figura do bêbado a gritar à tua frente existisse em todas as profissões. Imaginando o médico numa cirurgia, estava lá um bêbado. Só a garantir que o médico consegue se concentrar. Yeah. Demasiado fácil ser o bêbado. Nós contratámos o bêbado e agora tente com o bêbado. Mas este já é a terceira pessoa que morre esta semana. Temos pena. Concentre-se mais, olha. Ninguém disse que era fácil. Porquê é que acha que a medicina leva tanto tempo a tirar? É por causa do bêbado. É por causa do bêbado, não é por causa dos termos, nem nada, não é? Tinhas, e não sei se... Mas vou começar assim a formulação e depois já me corriges se eu estiver enganado. Tinhas um podcast chamado Nunca Pior. Tenho, precisamente com o Pedro Miranda. Eu estive a ouvir, salvo erro foi com um comediante. Foi com o Luís Cruz. Sim, foi com o Luís Cruz. Foi uma das pessoas que eu disse que tenho também, que trabalho com Traceno regularmente e fazemos essas chamadas. No sábado teve cá a jantar e teve-me a mostrar também um disco que ele tem de 1 terabyte do tempo que teve em Inglaterra e dos comediantes lá e das atuações que ele ia, etc. E que gravou muita coisa e que também me teve a dar um parecer
Porque o humor lá já está desenvolvido noutro patamar, e coisas que eles tentam lá e que batem, e coisas que eles fazem, para além de dizes para Paulo que fazer só o texto, e por bom que o texto seja, ou porque pegas uma flauta e começas a tocar, ou que levas uma guitarra, ou porque em vez de fazer um beat passas os teus 5 minutos a emitir sons e a fazer humor físico. Lá está, coisas fora da caixa que cá ainda se calhar ainda faltam muitos anos para bater, outros pontos de vista. E também para nos fazer crescer nesse sentido. O Luís foi um dos nossos convidados mais recentes, também temos para lançar agora mais um, como envolve alguma logística, porque nós gravamos mesmo no local, que é aqui o estúdio, precisamente onde eu estou agora. Envolve cameraman estar presente, as 2 pessoas, o convidado. Pronto, toda a gente tem disponibilidade, demora mais algum tempo a sair, não com a frequência que nós gostávamos, que era tipo 1 ou 2 convidados por mês. Está em progresso e está a continuar-se a fazer. O Luís não foi aquele rapaz que foi aquele concurso da sábado, stand-up? Agora, recentemente? Sim, não foi? Sim, participou nisso recentemente, sim. Eu recordo da cara dele, sim. É que ele foi lá uma das semifinais até. O Pedro Almiranda, que já foi Pedro, aqui, exatamente. já foi aqui referido, perguntou onde compras as sapatilhas? Fala nisso porque eu tenho um pé, uso um tamanho um bocadinho para acima da média, que é o 47. E recentemente comprei as minhas primeiras sapatilhas 48, que nem eu pensava que aquilo me ia servir. Pá, isso também já começa a ser um bocadinho demais. Se te cruzares na rua com um palhaço, o palhaço já olha. A diferença entre mim e ti é a cara que não está pintada. Já começa a ficar um bocadinho ofendido. E então, sim, encomendo tudo da net. Normalmente, ou vou àqueles outlets que ficam lá, aquelas barbatanas que ninguém quer, e aproveito para ir buscar uma promoção, não é? Que eles deixam para lá. E eles devem fazer uma festa. No outro dia, quando cheguei à caixa, primeiro fui buscar uma caixa que era de tamanho, parece que eu ia trazer um casaco e era uma sapatilhas, não é? É uma caixa ou é uma casa para um chinês? Exatamente. Ou para um caraguejo ermita. E olha. E agora vou pensar nisso. Algum dia vir uma caixa na rua a andar, olha, ali vai um caranguejo ermita. Exatamente. E a menina da caixa, não é? Confirma sempre, até para ver se os tamanhos estão certos, antes de te embalar as sapatilhas, etc. E ela virou-se para mim, pronto, é 48 o tamanhinho. Eu não sei se o tamanhinho foi para me fazer sentir bem a mim, se foi uma piada. E aposto que eles, no fim, quando eu saí da loja, eles foram, vendemos aquelas sapatilhas. Pá, logo à noite jantar de empresa. E certamente combinaram, ninguém encomenda mais este número. Exatamente. Se alguém mandar excedente de alguma loja daqui da Zona Norte, pá, mandem para a Alemanha ou para a Holanda, não sei. Uma coisa assim que se saiba que se calhar se vende. Miguel Vieira, ele também tem esse problema, ele acho que calça o 50 e qualquer coisa. Não... Miguel Vieira? Sim, Miguel Vieira. De Leiria, salvo erro. Eu acho que eu cheguei. Acho que é que eu estou a pensar. É um rapaz de óculos. Sim, alto, 1,90 m. Deve ter mais ou menos a minha altura, que eu acho que cheguei a estar com ele em Coimbra, que eu fui atuar lá. Sim. E sim, eu cheguei a atuar na mesma noite que ele. Há pouco referiste o Zé Pedro Rodrigues. Eles têm aquela produtora, a Rotina Produções, não é? Exatamente. Salvo erro é o Boto, o Zé, o Rodas e ele. Salvo erro. Ok. Pois, exato, que ele deve tomar conta das coisas, mais ali na zona centro, não é? Será isso, mas não sabia que também que 54 é uma será. Eu sei que é 50 e qualquer coisa, não te sei de, mas eu sei que na conversa que tive aqui com ele também passámos por aí e que também era uma confusão. Tenho que ir lá depois confirmar, então já, felizmente, assim também já me faz sentir tão mal. E assim já, quando alguém vier, olha aí de gozar. Miguel já é aquele caso que o palhaço olha para ele, bom, tu já estás a exagerar. Pega lá a pintura, fica com o cargo. Do ponto de vista do palhaço, está a passar com os sapatinhos de palhaço, gigantes como o caraças, olha para o Miguel, parece um sapatinho de princesa, ao pé do teu, não é? Exatamente. Pode ser que o palhaço também se sinta melhor um bocadinho. Por acaso tive uma panca, e que era forrar uma das paredes, que é para um projeto, e forrar a sapatos de palhaço. Nem sei quanto é que custa um par de sapatos de palhaço. Se houver palhaços a ouvir este podcast... Se quiseres, alguns que eu não uso, eu posso-te mandar. Eu pinto algum excedente, dá aí uma pintadela assim mais abstrata e cómica, e vai-se juntando. Tenho vendido alguns na Vinted, mas também não é por 10 euros. Sabes quem são os teus compradores? São palhaços? Ele aparece com nicknames. Eu tenho vendido muito para a França, para a Alemanha. Há um nickname e chamava-se Batatinha, por exemplo, lá do género. Exato, Batatinha 47. E era só Batatinha com o número à frente. Ou como é francês, é Batatin. Little Pomme de terra. Ou pequeno pomme, não sei. Ias a Paris, numa das ruas, estava um palhaço da rua, olhavas para os pés.
Conheço estas Air Jordan. Certamente houve já alguma evolução no campo dos sapatos do palhaço. Eu estou a pensar num sapato em específico, nem sei se os palhaços modernizaram no sapato. E como são palhaços de rua, lá está. Se calhar, porque o palhaço de estúdio, não é? De tenda de circo, é uma cena planinha, pode usar aquele típico sapato característico, não é? Agora os que vão na rua se calhar usam mesmo sapatilha com sola, porque são performers da rua e para estar ali na calçada não é qualquer coisa, não é? Sim, se calhar escorrega, sim, é capaz de fazer sentido. Faz sentido que tenha depois- havido essa evolução. Quando morava em Lisboa, alguns homens-estátua, tipo palhaços homem-estátua. Será que era um palhaço que estava a fazer palhaçadas e não deu? Bom, vou desistir de ser palhaço e agora torno-me homem-estátua. Ao menos tenho os pés grandes para me equilibrar, vou para o homem-estátua, que assim não saio do sítio. Ou se não tem dois empregos. Primeiro sou palhaço, agora, enquanto descanso, faço homem-estátua. Na pausa para o almoço ou assim, dá para rentabilizar mais. Vês um palhaço parado na rua, nunca vais dizer uau. Fascinante. A não ser que tenhas fobia a palhaços. Se calhar dás uma moedinha, mas é para ele não vir atrás de ti. Aí pode ser rentável, não é? Será que estamos a conhecer a história de origem do palhaço homem-estátua ou do homem-estátua palhaço? Foi alguém que recebeu tantas moedas, pessoas com fobia a palhaços. Deixa-te estar quieto. Exatamente, acho que é o melhor emprego do mundo. Dessa situação agora estava a lembrar de um artista de rua, de uns artistas de rua, que também o primeiro impacto que eu tive, que foi a primeira viagem assim internacional que eu fiz sozinho, foi a Barcelona, e lá numa das catedrais, quando chega à minha beira um gajo que vinha com a camisa apertada, tipo com o último botão por cima da cabeça, como se, sou o homem sem cabeça, e pôs-se ao meu lado, estava tipo com a minha namorada, tipo a fazer gestos, para tirar uma foto, e eu, está bem, tipo, o que é que este gajo está aqui a fazer? E depois estende-me a mão para ele dar uma moeda, eu, qual é essencialmente a habilidade que tu estás a fazer aqui que mereça ser remunerada? A camisa por cima da cabeça. Estiveste a estudar aí. Cuidado, não sei se almoçaste há pouco, se isso não está uma congestão, pá. Do género, eu recordo-me em Lisboa, certamente há noutras capitais ou noutras cidades da Europa, pessoal a fazer bolas de sabão. Tu, por querer ou sem querer, arrebentavas uma bola de sabão e depois pediam dinheiro. Estás a estragar a propriedade privada. Mas, em princípio, a bola de sabão vai arrebentar. Exato, eventualmente. Esse já é mais scamming, não é? Uma espécie de sketch em que esta personagem existia, jogava bolas de sabão para as pessoas. E exato, precisamente. Arrebentaram umas bolas, isto é exatamente, cara. Trabalhei a fazer uma das grandes na por cima. Em Florença, inclusive, há aqueles que também começam a fazer pintar quadros ou telas, não é? E depois metem numa estrada estreitinha, atiram lá para o meio do caminho para o pessoal calcar. Agora calcaste o meu quadro, tens que me pagar. Com as bolas de sabão é mais inovadora porque dá para produzir, dá menos trabalho que pintar uma tela, não é? É energia renovável também, é só buscar mais água com sabão. E há qualquer coisa, se for lançada, se a distância entre quem lança e quem recebe ou quem vê a bolha não for muito grande, eu acho que a bolha... É claro que as crianças ficam mais fascinadas com o adulto. Mas o adulto, há ali uns segundos que não podes deixar de ficar fascinado. A bolha de sabão é fixe. E se calhar não tens tempo de reação quando sabes, olha, já rebentei uma bolha. Quem é da nossa geração pode-se defender dessa situação dizendo, rebenta a bolha, não estava a valer. Aposto que o scammer vai ficar aí, realmente agora apanhaste. Motivo para porrada. Se for no estrangeiro, se calhar é capaz que não perceba, não é? Se for cá, dá para porrada, sim. Eu, por acaso, já em Frankfurt me defendi de não foi scamming, mas foi só uma pessoa que estava a pedir dinheiro e disse, desculpe, não falo alemão. Mas disse assim em português, e ele ficou a olhar para mim e foi à vida dele. E resultou. Este gajo não fala mesmo. Era mais engraçado se dissesses que não falas alemão em alemão. Gostava de conseguir fazer isso. Tenho que traduzir ao... É uma das minhas séries preferidas de sketches, que é o Big Train. Ou é o primeiro episódio ou é o segundo. Em que há uma pessoa... Eu já não sei se é alemã, se é inglesa. É uma língua qualquer. As pessoas que supostamente lhe iam dar indicações nunca falam a língua que ela fala. E ela vai sempre mudando de língua e eles também vão sempre mudando de língua. Mas nunca se encontram na língua, estás a perceber? Às tantas falam todas as línguas, menos a língua que ela está a falar na altura. E assim, em jeito de conclusão, próximas conversas, tens alguma sugestão para eu trazer aqui ao podcast? O Luís Cruz penso que já te foi sugerido, não é? Sim. Pela Rita Gaspar.
Ainda não falei com ele, mas tenho de trazer. Exatamente. O João Miguel Costa e o próprio Pedro Miranda, já que ele gosta de falar do calçado dos outros, agora que venha falar do dele. É verdade, esqueci-me, tinha aqui, bom, não vou dizer todas, mas tenho aqui mais umas coisas. Espera aí, isto é... As pessoas efetivamente aderiram a isso. E depois, por tu sugeriste também insulto. Na descrição acho que tinhas posto. Sim, mas acho que ninguém insultos. insulta. Se bem que onde compras sapatilhas já está aqui uma espécie de insulto. Sim, disfarçado, já. O puto do sexto sentido, para um gajo de faf, até boa gente. Okay. Grande Guilherme. Shout out para o Guilherme. JS Chronist 2.0. O Roberto gosta muito de viajar. Já visitaste Vila Nova da Rabona? Nem de propósito, porque quem é essa pessoa? É eu fazer um callback que é precisamente o João Sousa, aquela pessoa que eu falei que nós passamos aí temporadas. Mas esta vila, eu recordo-me já ter sido usada em algumas punchlines. Ezequiel Baladas. Vila mesmo, não sei se existe. Eu já conheci muitas e boas terras portuguesas, mas por acaso não sei se essa... Eles efetivamente, o Gato Fedorento e o Ricardo em concreto, que sei que era ele que se lembrava disso, costumava se inspirar em nomes verídicos, não é? De terras que ele passava e que achava engraçada, mas não sei por acaso se Vila Nova da Rabona se existe mesmo, mas penso que a personagem Ezequiel Baladas foi mesmo inspirada numa personagem verídica aqui do norte do país. Se existe mesmo, por acaso não sei, mas... E por acaso eu estive a pequenos centímetros de referir isso há bocado. Eu só parei porque está a baixar. Não vou fazer outra referência de Gato Fedorento. Ele vai tirar a ficha e vai-me desligar o computador. Mas quando estavas a falar daquele sketch de haver uma rádio com crianças a escrever os trocadilhos, fez-me lembrar também de uma altura com o Ezequiel Baladas, que na altura estava a concorrer para umas eleições e estava a dizer que já tinha muitos votos porque pôs as crianças na fábrica a entrar mais cedo no domingo para preencher os votos falsos para fazer aquela fachada das eleições para ele ser eleito mais uma vez. Se fosse, não sei se era eleito ou reeleito, mandava alcatifar as ruas todas. Calha bem porque a minha nora tem uma empresa de alcatifas. É o genro que tem um produto que limpa alcatifas, etc., e também pôr as televisões grandes na cidade de Lisboa, aquelas televisões grandes que não têm um NAPRO muito grande por cima, porque calha bem, porque a minha sogra faz crochê, para ver se tem alguma coisa para me deixar quando morrer a velha. Um lado exagerado da alcatifa, nota-se mais nos sítios pequenos, porque é mais visível, percebes as ligações mais facilmente. Isto sucede. Exato, sim. Alguém que chega ao poder consegue ali consertar... Põe o seu trem de cozinha e dei a casa, com pegas de ouro 24 quilates ao dispor de amigos e familiares, não é? Não houve alguém verdadeiramente a alcatifar uma vila, por se calhar ficava caro. E ganhei ácaros e tudo, se calhar. Sim. O número de asmáticos diminuía. Se trocasse, por exemplo, pela calçada portuguesa em Lisboa, o pessoal não derrapava tanto, mas ok, se calhar aleijava-se mais porque aquilo queima. É como ao sintético, não é? No relevado sintético. Mas também não podes querer tudo bom, não é? Pois. Mas o pessoal põe problemas em tudo. Aqueles carros do lixo que têm aquelas vassouras giratórias, não é? Iam ser biledas gigantes, em vez de ser essas vassourinhas, iam ser tipo aquelas biledas de aspirar, para aspirar tapetes, não é? Alcatifas mesmo. Ou então, se quisesses ser mais cruel, punhas os presos com umas escovinhas pequenas a escovar as alcatifas todas. Começar de uma ponta da cidade. Os que tinham uma pena maior tinham que ser com escovas de dentes. Os outros já tinham, se calhar, uma vassoura. Aqueles que era só trabalho comunitário. Pronto, pá, já tens uma vassoura das grandes para ti. O gajo estava a limpar e de repente vinha alguém com 4 ou 5 gatos. Eu passo exatamente isso com a minha cadela diariamente. Eu antes não aspirava à casa porque era a minha mãe que o fazia, não é? Normalmente. E eu agora aspiro 2 vezes por dia à casa, graças à minha cadela, a Dona Maria José, que gosta de me transmitir ensinamentos. Eu acho que ela foi uma enviada especial da minha mãe. Não, vais pôr esse moço a trabalhar e a fazer de mulher a dia, sim senhor. Seja dos cães, seja dos gatos, quando perdem pelo, eu acho que é um fenómeno similar àquele quando um copo cai, parte-se, dá a ideia que aquele copo, ao partir-se, multiplicou-se por 1000. Um gajo vai encontrar cacos na rotunda para as taipas onde afundou o submarino. Se eu voltasse a unir estes pedaços, aí tenho aqui 30 copos. No caso dos cães e dos gatos, dá a ideia, se tu fosses juntar outra vez os pelos, e às tantas tenho aqui mais 4 ou 5 cães só de pelo, não é? Exatamente. Um ser humano, quando perde cabelo, é uma cena que se nota, não é? Exato, sim. É finito, não é? É limitado. Chega a um ponto, caralho, isto já se nota. E os cães e os gatos? Nas últimas semanas tem sido assim, eu tenho... ok, para não estar sempre a esperar a casa, vou-te dar aqui uma boa
escova dela, e depois estou com o aspirador ao lado, que é a escova fiquei cheia, aspiro, siga, e eu até que o meu braço começa a ficar dormente, este poço de pelo é infinito, isso nunca mais acaba. Um gajo, eu posso estar ali meia hora a passar a escova, aquilo sai sempre. Pela lógica, meia hora a escovar um cão ou um gato, o gato e o cão deviam desaparecer. Eu Parecia estou aquele tipo, sempre à espera que ela se queixe, olha, pronto, já me estás a acertar tipo num rinho, assim, com a escova. Mas não, aquilo é infinito. tipo aquele gato da Alice no País das Maravilhas, que às tantas só aparece a cabeça. E isso devia Exato. acontecer mais ou menos, devia escovar, olha, só isto só tem a cabeça já. Alguma coisa que ficou por dizer? Estamos aqui em jeito de Lá está, chega final. eu não deixei nenhum elogio ao host desta conversa, mas passo para a nota final, passo a deixar que é, tens um excelente nome. O teu primeiro nome é um nome extremamente bonito, para verem como eu sou uma pessoa altruísta, humilde e que sabe também. Era essa nota também que eu gostaria de deixar. É o primeiro Roberto que eu trago cá. Ok, ainda vivo bem com dois Robertos na comédia. Há aquele flagelo, pelo menos quanto a mim é um flagelo, no stand-up, que é... Há muitos nomes que estão povoados até à náusea. Já não consegues decorar. Por muito que queiras, já não consegues decorar. Pois é isso. Mais um Pedro. Joões também, que na altura Já não- tivesse... já não- João Miguel Costa mandei precisamente um, porque ele também era João, só que ele era ele no Insta, por exemplo, era João 40 Costa, ou João de 40 Miguel, já não sei, e depois ia ao ferro um rapaz que era João, outro número qualquer, mas com o mesmo apelido. E eu, será que o Eduardo se enganou a identificar? É melhor avisá-lo? Ele, não, eu só vou para a semana, se calhar é mesmo outra pessoa. Eu, ok, então esquece. João, por exemplo, é daqueles nomes para esquecer. Ou tu mudas de nome. Eu queria esse nome artístico. João, Rui, Nuno... Era fazer um censos. Os censos Yeah. que fizeram agora deviam ter tido essa parte. Eu já propus aqui algumas vezes, até algumas variações desta regra. Devia haver uma espécie de número limite para cada nome. Não sei que número era, mas vamos supor que Entretanto, era... Portugal era o Brasil. Já não pode ser João, vai ser PlayStation. Vai se chamar PlayStation. Não era mais fixe? PlayStation Araújo. Isso ficava fixe. PlayStation 5 ou PlayStation só PlayStation? Se calhar PlayStation, meter o nome do meio, se fosse o caso, não é? PlayStation, Bimbi, Araújo. Não é preciso só ser eletrodomésticos ou produtos elétricos. Eu estou a imaginar, esse gajo de repente, se fosse o PlayStation, Bimbi, Araújo, da Silva, por exemplo, se o gajo se ingrasse no mundo da comédia, ele tinha logo uma forma de abordar as marcas. Olha os royalties que eu tenho aqui a bater. Olha o meu outdoor ali em Nova York. Eu a atuar em Guimarães, o meu outdoor ali no Madison Square Garden. E há muitos comediantes de há uns anos esta parte que já começam a utilizar 3 nomes. A maioria do público não tem cabeça para decorar 3 nomes de um gajo. Hoje em dia é meio nome e já é muito. Estamos na fase do encurtar, não é? Isso é engraçado. Ao pronunciares um nome próprio com 3 nomes, às vezes leva mais tempo que um TikTok. Se as pessoas não viram o TikTok até ao fim, vão dizer um nome até ao fim ou vão decorar um nome até ao fim. Pois, exatamente. É uma ideia que eu comecei a explorar, ainda não cheguei lá de nenhum, mas esta ideia fascinou-me de imaginar uma geração que nunca viu nada até ao fim. Nunca viu nada até ao fim. Não viu um filme até ao fim, nunca ouviu música até ao fim. E a ideia que ela cria do mundo é baseada nas coisas que viu. Como nunca viu nada até ao fim, há ali uma parte que lhe escapa. Final linha aberto. E depois é uma comédia romântica. Normalmente dá merda, depois só no final é que a coisa resulta. Para aquela pessoa que nunca viu até ao fim, só viu merda. Só viu merda. Se calhar é o melhor exemplo, porque a comédia romântica também é uma merda. Depende, lá está, se eles só veem aqueles 6 segundos ou se efetivamente só não veem até ao fim. Muitas coisas agora é tipo ver os primeiros 5 segundos, ou às vezes nem isso, se não te interessar, se não te captar logo ali, já não vês mais. Parece-me que é para aí que nós estamos a ir, e quando estou em contato seja com sobrinhos, seja com uma malta muito nova, percebes que a atenção deles chega a ser arrepiante, não conseguem estar 2, 3 segundos numa coisa. Tem que estar... O attention span. São cabecinhas de andorinha, não conseguem... Nem que não vá fazer nada de interessante a seguir. Mas... Facilmente perguntas o que é que tiveste a ver e não te conseguem responder. Para que essa necessidade de passar para a frente se não consegues... Se realmente formos para aí, a única forma é realmente entrar muito forte no início. Às tantas, todos os filmes, todas as coisas vão ser uma espécie de introdução a Tiagovski. Filme qualquer, seja mais de autor ou mais mainstream, os atores entram... Ou a dar logo spoiler, não é? Isto está a começar assim, mas depois vai acabar bem. Vamos começar a história. Já vai morrer, mas fiquem por aí. Sabem a história toda naqueles 5 segundos e depois é só confirmação. Mas vão encher chouriços. Mas é um bom tema para explorar. Uma geração ou uma pessoa que nunca vê nada até ao fim
Isto pode depois desdobrar-se em outras coisas. Tu nunca consegues levar uma conversa até ao fim. Começas a conversar com alguém, engate, seja o que for, trocas as primeiras duas frases, desculpa, tenho que ir para outra coisa. Chega! Aquele famoso vídeo. Podes ver o 6 Second Talk Show, também que é do Peter Griffin. Pode-te inspirar para isso. Há aquela ideia, não sei se ainda é muito praticada, que os speed datings. Eu não sei se aquilo era 1 minuto, mas era uma janela de tempo muito curta em que havia uma interação. Eu acho que é isso levado ao extremo, porque já não aguentas nem 1 minuto nem 2, é uns segundos. Hoje em dia, ter ejaculação precoce é fixe. Isto é para despachar, eu já tenho outra cena para fazer a seguir. Ou seja, é preferível, tens de optar, ou dizes um olá ou ejaculas. É entrar logo a matar, é entrar logo. Em vez de estás com palavras, passas logo à ação. E tal, sim senhor, isto de facto. Assim está bem. Até do ponto de vista de captar a atenção, o olá já não capta a atenção, porque estás farto de ouvir olá. Agora, se és alvo de uma ejaculação, tu não consegues passar à frente, né? Não consegues... Pois, automaticamente o teu corpo à partida vai responder e ativa-te lá a atenção, por isso já pode ser uma boa maneira de contornar isso. Olha, Roberto, gostei muito de conversar contigo. Igualmente, Roberto. Para usar as tuas palavras, tens um nome muito fixe. Muito obrigado. Faço das tuas palavras as minhas. Há uma lenda, acho que é italiana, que diz que o diabo teve um filho. E sabes como é que se chamava o filho? Era Roberto. Exatamente. Tem outro nome, não é para dizer, mas uma vez que ninguém nos está a ouvir. Tem outro nome que é Emanuel. E calha bem, porque se o diabo tem um filho é Roberto e Emanuel supostamente é Deus connosco, dizem umas velhinhas. Então, tens aí uma combinação. Está aqui uma sopa exótica. Há outra lenda, mas essa é muçulmana. O diabo teve um filho com Eva. Aquilo é quase num formato de anedota. As várias coisas que Eva e Adão tentam para se livrar do filho, mas nunca conseguem, que o filho volta sempre. Tentam matá-lo, mas ele volta sempre. Até que o final da história é... Eu já não sei se são os dois, se é só o Adão, se é só a Eva, mas comem um filho. Pensam, olha, agora livrámos-nos. E é aí que o diabo sorri. Que era o plano inicial. Não? É isso mesmo. E, salvo erro, o nome do filho, nessa história muçulmana, é aquele que se esquiva. Tal como há uma história que diz que Adão teve uma mulher antes de Eva, que era a Lilith. Eva também teve um gajo antes de Adão, que foi o diabo. Sim, vamos a ver. Ou seja... Temos que ler isso à TV 7 dias. Até podemos estar aqui diante de um mal-entendido, quando Deus expulsa o Adão e Eva do paraíso. Às tantas é por estas merdas. Já estou cheio de atorar, já estou cheio deste Big Brother. Olha uma confusão que vocês já arranjaram. Exatamente. Não sei onde é que este gajo foi buscar outra gaja. Esta já se envolveu com o diabo. Já está aqui a fazer uma balbúrdia.